canal Cogumelos Cinematográficos, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual foi a maior fake news que você já ouviu, porque a história de hoje é uma fake news que causou pânico em massa nos Estados Unidos na década de 30. Eu vou começar contando a história e depois eu vou falar do pânico que ela causou. A gente tá falando da Guerra dos Mundos do H.G. Wells. A história começa com um cilindro caindo em uma pequena cidade da Inglaterra. Só que veja bem, esse foi o primeiro dos 10 cilindros enviados por Marte. E dali saíram máquinas mortíferas gigantescas, os próprios marcianos, que curiosamente não eram homenzinhos verdes, um raio de calor que queimava absolutamente tudo e um tipo de vapor envenenado. E rapidamente, com muita facilidade, eles acabaram com todo o exército inglês. Nada parava eles, a raça humana podia ter encontrado o seu fim, só que os marcianos não tinham anticorpos contra as doenças terráqueas. E essa história pode soar bem familiar, porque o H.G. Wells queria fazer uma crítica ao imperialismo inglês. E agora você deve estar pensando, nossa Ana, essa história é tão ficcional, tão boba, como que isso causou pânico em alguém? Bom, vamos lá, o ano é 1938 e temos um cara que, por sinal, foi um ator e diretor bem importante, que é o Orson Welles. Ele tinha um programa na rádio CBS, onde ele fazia adaptações de livros, inclusive desse. Só que ele decidiu contar a história da Guerra dos Mundos de uma maneira diferente, mais peculiar. Ele fez vários boletins de última hora, basicamente fake news contando da invasão marciana. E por incrível que pareça, teve uma galera que comprou essa história. Começaram a fugir da cidade, ligaram desesperadamente pra CBS, pra parentes, foi o caos. Mas tiveram alguns detalhes que fizeram com que essa história se tornasse um pouco mais plausível, mais acreditável, vai. A adaptação começou com um aviso falando que tudo ali era ficção, mas ela foi feita em 2 atos, o primeiro de 40 minutos e o segundo de 20 minutos. E assim, naquela época, no tempo arcaico pré-Netflix, a rádio era uma mega fonte de entretenimento. E pelo menos na CBS, né, tinha um rolê de que a cada 30 minutos tinha um intervalo. E os programas de ficção, radionovelas e coisas assim, seguiam isso à risca, ao contrário de jornais e notícias de última hora que nem sempre faziam a pausa exatamente no momento certo. Então, quando chegou a hora do intervalo e isso não aconteceu, dificultou para as pessoas que não ouviram o começo do programa entenderem que tudo aquilo ali era história para boi dormir. Também tiveram uns outros detalhes. Então, tipo assim, na adaptação, eles omitiram várias passagens de tempo e o programa da CBS fez algumas mudanças. Então, o livro originalmente se passa na Inglaterra, mas eles fizeram com que se passasse em Nova Jersey na própria década de 30. E assim, esse programa do Welles já existia há um tempo e eles tinham uma audiência que era muito leal, mas que era muito pequena. Então, além de muitas pessoas só terem ligado ali na rádio depois do aviso de que tudo era ficção, eles não sabiam que aquilo ali era um programa recorrente de adaptação literária. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Esse episódio teve a maior audiência do programa, teve uma galera que acreditou na história e foi isso que causou pânico exclusivamente, isso é importante, exclusivamente na cidade de Nova Jersey e Nova York, onde as pessoas lotaram linhas telefônicas e começaram a fugir das cidades. No dia seguinte, o Orson Welles foi correndo pro prédio da CBS para uma conferência de imprensa de última hora, onde basicamente todo mundo tinha a mesma pergunta que ia ser feita para ele pelo resto da vida. Todo mundo queria saber se ele tinha intenção de causar pânico, se ele sabia o que ia acontecer. E a resposta do ator foi mudando com o passar do tempo. No começo, ele alegava inocência absoluta, mas com o passar dos anos ele foi começando a dar umas pistas, assim, umas frases, dando a entender que ele sabia o que estava fazendo e que ele sabia que ia causar pânico. Só que segundo alguns scripts antigos e os próprios colegas dele, ninguém sabia, nem sequer imaginava que essa história podia causar pânico. Isso porque todo mundo achava que era uma história muito boba. Inclusive, o roteiro, né, foi aprovado pelos advogados da CBS. Posteriormente, teve uma galera que disse que provavelmente esse pânico foi exagerado pela mídia e que o mais provável é que quase ninguém tenha acreditado. Só que assim, a CBS realmente recebeu uma quantidade absurda de ligações naquele dia. Eu não sei se chegou a ser um processo, mas teve sim uma ação judicial contra eles. Foi esse evento que fez com que o Orson Welles ficasse super conhecido, inclusive em Hollywood, onde ele dirigiu o Cidadão Kane. E assim, no começo, sempre que perguntavam pra ele se ele sabia que ia rolar pânico, ou se ele tinha alguma intenção de causar pânico, ele dizia que não, de jeito nenhum, absolutamente não, porque tinha ali uma leve possibilidade dele ser preso por causa disso. Então, eu acho que é meio errado, vai, falar que quase ninguém acreditou, porque teve uma repercussão muito grande e quase que imediata. Mas conforme essa história foi sendo contada, ela foi sim aumentando, até virar a lenda urbana, o mito da cultura pop que a gente conhece hoje.
Primeiro que ela não causou pânico em todos os Estados Unidos, ficou ali em Nova York e Nova Jersey. Segundo, que geralmente, quando você escuta essa história, tem um rolezinho de que teve gente que se matou e teve uma galera que teve ataque cardíaco por causa disso. E assim, eu procurei bastante, mas não tem nenhum relato de morte por causa desse evento. Isso aí não aconteceu. Até porque esse programa não era o mais assistido da época. O que eu acho mais curioso é que o Orson Welles levou grande parte da culpa por esse incidente, porque o programa era dele e foi dele a ideia de fazer o programa com notícias de última hora sobre a invasão marciana. Mas nessa mesma época ele tinha uma companhia de teatro que tava com alguns problemas. Então ele não tava com muito tempo pra esse projeto. Então ele falou: galera, vamos adaptar esse livro de tal maneira, beijão, eu tô indo pra minha companhia de teatro. E daí ele não estava envolvido na maior parte das decisões sobre a adaptação, mas mesmo assim a culpa caiu nele. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.